Lembre-se, toda vez que você pisa nesse altar, você está confrontando o mundo espiritual. E se você não permanecer na brecha, seguro na mão de Deus, pode saber que Ele vai partir para cima para tentar destruir a nossa vida, destruir os nossos filhos, destruir a nossa família, destruir os nossos parentes. Porque a gente representa no mundo espiritual aqueles que precisam da gente. Então, se a gente não estiver preparado, o mundo espiritual vai vencer. Um dia eu fui expulsar um demônio, pastor. Ele falou bem assim: mas tu para 3 dias sem jejuar, para você ver. Ei, tudo que você fez aí, ó, parente a semana, o mês, o dia, o mundo espiritual sabe. Não brinca com o mundo espiritual. Tem gente que está pensando que essa mensagem é porque eu vou dar oportunidade para o irmão. Tem gente que está brincando de crente. Tem gente que está brincando de evangelista. Tem gente que está brincando de pastor. Tem gente que está brincando de líder. Mas fica sabendo, quando você põe a mão no arado, toda a tentação diabólica vai partir para cima da gente. Quando a gente peleja no mundo espiritual, lembre uma coisa: o espírito maligno está planejando para destruir a nossa vida. Ei, eu não estou pregando Abraão, Moisés. Eu não estou pregando aqui Elias, não. O maná que desce do céu. Eu estou dizendo algo sério para nossas vidas. A batalha espiritual não acabou. A Bíblia fala que Satanás só vai cessar de lutar contra a igreja, pastor, quando Jesus vir tirar a sua igreja. Quando Ele vir arrebatar a sua igreja. E aquele que tiver em Cristo ressuscitará. E aquele que estiver vivo vai ser arrebatado em corpo de glória. Então, amado, não brinca dentro da igreja. O mundo espiritual não está brincando. O mundo espiritual não está parado. Quando nós estamos aqui, o mundo espiritual está trabalhando. O mundo espiritual está agora movimentando no centro de macumba, no centro de terreiro, aí na boca de fumo, aí dentro do traficante. Ei, quando nós estamos aqui, o mundo espiritual está movimentando, está planejando para matar, está planejando para destruir, está planejando para levar as famílias à destruição. Quando nós pastores estamos no altar, o mundo espiritual está trabalhando nessa noite para destruir a gente. Mas ei, deixa eu dizer algo para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Toda a força satânica, toda a força diabólica que está se levantando contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu filho, hoje o sangue do Senhor Jesus derruba esse mal poder. O mundo espiritual está trabalhando, mas amado, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele acampa no lado daqueles que... Ei, se você está posicionado, se você está fechando as brechas, ei, o diabo não vai te enxergar, o mal não vai te enxergar, ele não vai tocar no seu filho, ele não vai tocar na sua casa, na sua prosperidade, porque o anjo do Senhor está te protegendo. Eu creio que se eu orar aqui, alguém tiver com alguma coisa, eu estou, não é fé, é meu dom, é meu chamado. Exerça, pode exercer. Mas Deus me botou uma palavra espiritual hoje. Eu creio que se eu orar, determinar. Mas Deus botou uma palavra espiritual. Pega na mão do seu irmão. Eu quero que você pense naquele problema. Ei, eu quero que a igreja toda faça silêncio, reverência à palavra de Deus. Por favor. Toda a igreja agora, eu quero que você pense naquele problema.
naquela luta que você passou, naquele filho, não sei. Naquilo que você planejou e não deu certo. Naquele projeto que você pôs a mão e não prosperou. Talvez você está com a porta fechada. Eu quero que você traz agora no seu psicológico esse problema, esse futuro, algo que você quer com Deus. Eu quero que você traz dentro do seu psicológico agora. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que você está pensando. Silêncio, igreja. Eu quero que você agora pensa e traz até aqui. Até aqui. Que eu vou trazer para o altar. Eu creio que sua vida vai mudar também. A sua situação vai mudar. Agora, 10 minutos pensando naquele problema, naquele filho, naquele esposo, naquela mulher, naquela jovem, no seu filho, não interessa. O mundo espiritual vai cair por terra aqui hoje. O mundo espiritual vai ser derrotado aqui hoje. Talvez você está passando uma batalha espiritual e não está percebendo. Talvez você já dizimou, fez voto no altar e a batalha espiritual chegou na sua casa. Ei, vai cair por terra aqui hoje. Feche seus olhos, igreja. Que toda maldição hereditária, toda maldição, meu Deus, que habita no coração, na família, na doença, no diabetes, essa maldição, Pai, que atrai essa pessoa, e ela não tem paz, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo agora, com a sua poderosa mão, Senhor, possa entrar agora no psicológico dessa pessoa. Silêncio, igreja. O Espírito Santo de Deus possa entrar agora no psicológico dessa mulher, desse homem, desse jovem. Meu Deus, se for um problema, meu Deus, traz para o altar aqui agora. Se for para maldição hereditária, doença, maldição, seja agora queimado, seja agora derrotado no nome do Senhor Jesus. Todos os pensamentos negativos, cai por terra aí agora. Silêncio, igreja. Cai por terra aí agora. Vem aqui, Conceição. Vai sentar, igreja. Seu nome é Conceição? Conceber muitos frutos. Para a glória de Deus, quer dizer Conceição. Conceição, né? Conceição. Abre sua mão assim. Aleluia. Tu tem filho? Tu sabes. Então manda dizer ao Senhor assim, ó. A partir de hoje. A partir de hoje. Toda a maldição que você trouxe na sua mente sobre o seu filho foi revogada, foi quebrada. Foi quebrada. No nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o mal, meu Deus, que aflige a alma dela, que aflige, meu Deus, o coração dela, que faz ela ser abatida, que faz ela ser, papai, afrontada. Meu Deus, o Senhor revelou, meu Deus, que o anjo está indo lá no filho dela, Senhor. Meu Deus, está removendo a maldição, está removendo o mal. Meu Deus, o mal não vai tocar na alma dela, Senhor. O espírito não vai trancar a rua, não vai tocar, meu Deus. Onde você trouxe essa pipoca, hein? Aonde que você trouxe, filho de pai? Hein? O que você fez? Quem fez? Já. Quando você fala quem fez. Quem foi a pessoa que fez? Já. 1, 2, 3, já. Algum. Eu quero te dizer agora. 1, 2, 3, já. Já chegou, vai. Vai, se manifesta da morte. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E crê nos seus profetas e prosperará. Glória a Deus. Você crê no poder do voto? Envelope branco. Deus te trouxe aqui hoje para desafiar você. Envelopes branco. Qualquer um, pastor. Aqui, ó. Aqui, ó. Segura aqui. As duas mãos assim. Você crê que através desse voto, Deus vai trazer os seus filhos para a igreja? Você crê? Deus manda te dizer, se você tem fé de Ana, a fé de Ana, o voto que Ana fez no altar, se você tiver fé,
determinação, Deus manda dizer para você fazer um voto. O valor ele vai pôr dentro do seu coração. E você vai depositar no altar. Através desse voto, as portas vão se abrir para a sua vida. Amém? Você crê?